queridas irmãs, vamos nesse momento relaxar o nosso corpo material, relaxar a nossa mente, nos colocarmos em paz e receptivos para tentar, através da nossa compreensão, absorver as palavras do Mestre Jesus, que nos disse: bem-aventurados aqueles que sofrem, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Vamos nesse momento orar aquele poema de luz e amor que o Cristo nos deixou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, paz, cura e prosperidade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, sucumbir às tentações, mas livra-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia aos queridos radioouvintes e internautas da 98.3 Rádio Termal de Santo Amaro da Imperatriz. É com muita alegria no coração que hoje homenagearemos ao nosso Divino Mestre, elevando o nosso pensamento e nosso coração até as cumes onde a luz reina eternamente. E assim pedimos ao Divino Mestre que venha ter conosco nesta manhã e ao longo de todos estes dias e do começo do ano de 2024. Que abençoe o nosso lar, a nossa vida, aos nossos familiares, ao nosso trabalho e a todas as pessoas que moram no nosso bairro, no nosso edifício, no nosso país, na nossa América, no nosso mundo. Para isso, trazemos nesta manhã uma lembrança de um artigo pequeno que aparece na Revista Espírita de Allan Kardec em setembro de 1868, com o título Que fizeram de mim? Esse artigo foi publicado no Jornal Espírita Saúde de Nova Orleans, nos Estados Unidos, no 1º de junho desse mesmo ano. E eu tomei algumas frases dali. Diz assim: filhos, eu vos escrevi, quando vossa boa união me chamar, virei a vós. E aqui estou. Fazei como os bons e não façais como os maus, que ninguém renegue, que ninguém traia. Pensai em mim, quando fordes partir o meu pão e beber o meu vinho, dizendo que arvorais para a eternidade a bandeira dos mundos. Ó sim, dos mundos, porque ele unirá o passado, o presente e o futuro a Deus. Assinado Jesus. Com muita propriedade, Allan Kardec não diz expressamente é o Espírito Jesus, mas entre linhas ele afirma, o nosso codificador. Esse artigo traz, na simplicidade aliada à nobreza do estilo, um cunho de identidade que não poderia desconhecer. Nas
palavras do codificador, podemos deduzir que ele reconhece que esse Espírito era Jesus que transmitia essa mensagem. Mas a nossa intenção hoje não é debater isso, senão definir o que é um Cristo para a doutrina espírita. Quem foi, quem é e quem será Jesus? Para isso, vamos relembrar o querido livro A Caminho da Luz. 17 de agosto de 1938, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel brindava à humanidade o prefácio desse livro. E no capítulo 1, Gênese Planetária, tem um título, A Comunidade dos Espíritos Puros. E eu gosto de ler porque posso falar, sim, da minha subjetividade, mas jamais alcançarei a elevação moral, nem as palavras de luz do nosso querido Emmanuel. Então, por isso, aqui vamos. Nos diz assim, Emmanuel, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Vejam aí, meus irmãos, existe uma ordem, uma direção, não é de qualquer um, é da comunidade de espíritos puros. Continua Emmanuel, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Que queria dizer Emmanuel que até 1938 foi dado saber que por 2 vezes essa comunidade se reuniu nas proximidades da Terra. Para quê? Vejamos lá. A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Então, neste Natal, nós estamos lembrando que essa vinda do nosso Senhor Jesus não foi um acaso, não foi simplesmente o mínimo presépio, não. Tinha se reunido a planificação do nosso universo, os seres angélicos, programando a descida das alturas mais elevadas, esse ser crístico, esse ser, como diz aí, de misericórdia e de amor. E Emmanuel titula, para descrever com mais detalhe ao nosso Senhor Jesus, e o nomeia como o Divino Escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores, energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas.
Realmente me emocionam essas palavras de Emmanuel, porque foi as mãos compassivas do Mestre que talharam, que esculpiram esta terra abençoada, com suas praias, suas montanhas, seus montes, suas estradas, seus desertos. Tudo foi feito com a compaixão do nosso Senhor Jesus. Diz Emmanuel, operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Justiça, meus irmãos. Estamos aqui pela justiça divina. Não há injustiçados aqui caminhando. Nós estamos regidos por uma lei de causa e efeito. Mas sobre essa lei praia o amor do Divino Mestre. Que, digamos assim, este planeta, aquela bolinha ígnea foi esfriada, foi trabalhada, nos esperando um dia, nós que seríamos pedra, planta, verme, animal, até chegar à expressão humana de hoje, que hoje temos. Então, com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte no universo galáxico. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa, a manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Que maravilha! Que maravilha! O nosso Emmanuel descreve poeticamente o trabalho do Cristo e suas falanges. Quando nós pensamos e analisamos aquela tentação de Jesus, que se descreve na Sagrada Escritura da Bíblia, perante esta revelação de Emmanuel, que coisa poderia tentar um Cristo? Nada, meus irmãos, nada. Eles não recebem a influência, ação da matéria, não sofrem desse jeito, senão que a dor do Cristo é uma dor moral, intensa, uma dor espiritual, por olhar a nossa carência, a nossa debilidade, o nosso fracasso, a nossa falta de compreensão. Mas realmente Ele, como Espírito crístico, quando Ele passa aqueles 40 dias no deserto, é em profunda meditação, em profunda reflexão, para poder conviver e levar em frente a grandiosa tarefa. Tal é assim o ataque espiritual das trevas que nós
assistimos, talvez, àquela obsessão coletiva quando toma em té aos seus seguidores, os apóstolos. E também olhamos a grandeza daquelas mulheres e do pequeno João, do jovem João, que acompanha aquele périplo até a cruz. É assim, meus irmãos, ninguém está livre nesta terra da influência das trevas, mas, como diz Jesus, vos envio como cordeiro no meio de lobos, mas não temais, porque eu estarei convosco. Jesus está conosco, nós estamos com Ele. Nestas datas tão significativas do ano e da família, que procuramos? O álcool, o panetone, os presentes, o Papai Noel? Ou estamos refletindo profundamente nos ensinamentos do Cristo? Estamos fazendo um balanço da nossa vida, das nossas promessas boas e as nossas conquistas. Estamos analisando o nosso avanço no próprio autoconhecimento, o nosso develar e o nosso revelar das nossas imperfeições para poder trabalhar nelas, superá-las? Ou nós estamos comprazendo a nós mesmos, nos deleitando com nossa maldade, com nossa, digamos assim, nossa ignorância profunda? Os tempos são chegados, nos dizem os espíritos maiores. E lá, nesse mesmo livro, no capítulo 24, no título Jesus, Emmanuel descreve: espíritos abnegados esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade, das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Talvez o nosso Cristo reuniu-se quando viu que nosso planeta todo ia passar por essa grande prova da Covid-19, trazendo, como dizia o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, aquelas falanges reunidas sob o amparo de Ismael, perto dos Andes, da Amazônia, e ali, reunidos, Bezerra, Spinelli e Ismael, traçavam o amparo para a pátria do Cruzeiro, para a nossa América e para o mundo, tentando abençoar aquelas falanges de médicos que procuravam a nossa salvação, a vacina, mas também o amparo àqueles lugares mais longínquos. E essa prova sacudiu o nosso mundo, a nossa família, os nossos países. Mas realmente, o que estamos fazendo após ela? O que fizemos de mudança no nosso comportamento moral? Continuamos com a mesma sintonia. Aquelas bagatelas
dos WhatsApp, dos Instagram, dos Face, das redes sociais em geral. Continuamos nos alimentando daquela má nutrição de energias negativas, ou estamos escolhendo o melhor alimento, a oração, a meditação. Nós estamos partindo para a ação, procurando a nossa casa da fé, o nosso templo evangélico, o nosso templo cristão, a nossa casa espírita, para ali ser uma alma que consola, um espírito que trabalha e serve, o irmão que perdoa e estuda, se aprimorando cada vez mais. Estendamos a nossa luz, meus queridos amigos. E finalizando no seguinte capítulo 25, o Evangelho e o futuro, nos diz Emmanuel: bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Como nos diz Haroldo Dutra Dias, bem-aventurado significa avante, sigam em frente com coragem. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Que assim seja, meus queridos amigos. Que neste Natal, neste começo de ano, a luz que desceu dos céus, dos espíritos maravilhosos que traziam o nosso menino mensageiro da paz, nos guie e trace a nossa nova senda, o nosso novo rumo para as claridades do Evangelho de Jesus. Muita paz, muita alegria em nossos corações, que assim seja. Então, meus irmãos, chegou o momento de fechar os olhos, de olhar-nos interiormente, de vermos quem somos realmente, espíritos eternos. E somos necessitados desse Mestre Jesus. Como diz a música, precisamos nos renovar. Elevemos os pensamentos, meus irmãos, a Jesus, rogando. Jesus, permita que nesse momento as bênçãos do mais alto, os medicamentos do laboratório divino, possam adentrar ao lar desse irmão que nos escuta,
Tu sabes, Senhor, onde está a sua dor, seja no físico, seja na alma. Que ele possa sentir o bálsamo caindo sobre ele, envolvendo, aliviando, acalmando, curando. Jesus amado, que essas bênçãos estejam junto aos seus familiares, aos amigos, aos entes queridos, aos amores. Que todos que estejam no pensamento desses irmãos sejam abençoados. E te pedimos, Jesus, que essa luz se expanda sobre esse planeta. Vá aos hospitais terrenos, aos hospitais do astral. Vá ao encontro do irmão que sofre, do irmão que está em seu lar também com medo, em pânico, que está com a fé diminuída. Te pedimos, Jesus, que essa fé aumente, que ele confie nesse Pai Criador, que nos disse, Jesus, que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele. E que no mundo teremos que sofrer, mas eu venci o mundo, disse Jesus, e também vencerás. Que nós possamos nos resignar diante da vontade divina, dos desígnios desse Pai, e recebermos a força, a coragem, a esperança, a sabedoria necessária para continuarmos os nossos passos terrenos com muita força, com muita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.